Então a gente viu que a nossa lista dinâmica, né? Essa lista que a gente está trabalhando é uma lista que a gente chama de simplesmente encadeada, né? Por quê encadeada? Porque é um encadeamento de nós, tá? Essa lista é a que no Java corresponde à linked list, né? Como eu falei na última aula, o array list é a lista estática e o linked list é a lista encadeada. E aí você tem esse encadeamento simples. O que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver variações dessa estrutura de dados. Como assim, variações? A gente pode ter a lista dinâmica implementada de várias maneiras diferentes, tá certo? E aí cabe a gente analisar qual a melhor maneira de implementar e aplicar, dependendo do problema. Então, por exemplo, a gente tem dois tipos de lista dinâmica, a simplesmente encadeada, que foi a que a gente trabalhou na aula passada, né? Essa lista que a gente implementou aqui na aula passada. Por que simplesmente encadeada? Porque cada nó aponta para o nó seguinte, né? O encadeamento simples. Então, a gente tem dentro do nó um ponteiro, uma referência para o próximo nó. Agora eu posso ter também uma lista duplamente encadeada. O que é a lista duplamente encadeada? É aquela lista onde os nós apontam para o próximo e apontam para o anterior. Ok? Então, nesse caso aqui, o que é que vocês precisariam fazer, né, para ter uma lista dinâmica duplamente encadeada? A gente precisaria acrescentar aqui no nó o endereço do nó anterior. Então, agora a gente tem, dentro do meu endereço, do meu nó, o endereço do nó anterior e o endereço do próximo. Tá? Isso aqui é suficiente? Estruturalmente, sim. Agora a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer a programação, né? Como que a gente vai usar esse anterior aqui. Tá? Então, uma vez que eu tenho esse nó, eu preciso lá nos meus métodos incluí-lo. Né? Então, por exemplo, vou fazer aqui o primeiro só para vocês terem uma ideia, né, do que é necessário fazer. Então, por exemplo, o adicionar. Depois que eu adicionar um elemento, vamos ver aqui, vou colocar um novo nó na minha lista. Vou colocar número 9, vamos supor. Se eu quiser adicionar mais um nó aqui, esse nó vai ser criado, perfeito. Vai verificar se a lista está vazia, ela não está. Então ele vai fazer o quê? O último ponto próximo recebe novo. Então o último é esse daqui. Ponto próximo vai receber o endereço do novo nó. Então eu vou ter essa ligação aqui. E aí depois, último recebe novo. Último recebe novo. O endereço desse cara vem para cá. Então a gente vai ter isso daqui agora. O último apontando para esse novo nó. Só que agora a gente tem, dentro do nosso nó, o endereço do anterior. E eu preciso
atualizar o endereço desse anterior. Eu tenho que fazer esse cara aqui apontar para esse nó, tá? Então eu preciso incluir isso daí agora. Então como é que vai ficar? Nossos nós agora vão ter, vou colocar aqui uma divisão só para dizer que eu tenho um endereço do anterior. Então a nossa lista, ela é assim agora. Cada nó aponta para o sucessor e o anterior. O primeiro, ele não vai apontar para ninguém, porque não tem ninguém antes dele. Não tem ninguém antes dele. Então a gente vai ter... A minha lista estaria assim. Quando eu incluir um novo nó, o que vai acontecer? O novo nó vai estar aqui, com nulo no anterior e no próximo. Lembrando que a gente acrescentou o anterior. E aí eu vou precisar agora colocar, né, esse novo nó na minha lista. Então vamos lá. Eu vou fazer o último ponto próximo apontar para o novo. Então esse cara é o último ponto próximo. Ele vai apontar para esse. Aí agora eu preciso fazer o novo apontar para esse aqui, para o anterior, né? O novo vai apontar para o último. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso incluir o comando que vai fazer isso daqui. Ou seja, eu vou fazer o novo ponto anterior receber o endereço do último. Então esse comando aqui vai fazer o encadeamento duplo. É esse comando que vai fazer o encadeamento duplo. E finalmente o último recebe novo. Aí agora sim a gente vai ter o endereço do último atualizado com o endereço do novo. E aí vamos ter isso daqui. Pronto. Então, com isso daqui a gente vai ter o nosso encadeamento duplo. Esse cuidado, né, ele vai precisar ser tomado em todos os outros métodos. Por exemplo, adicionar numa posição. Preciso atualizar o nó, né, o atributo anterior. O remover também, né? Eu preciso atualizar o remover com o anterior, para que a minha lista fique sempre atualizada, tá? Então, a nossa implementação, ela pode ter essa variação aqui, tá? Professor, qual é a vantagem de eu ter uma lista duplamente encadeada dessa? Bom, a vantagem é que você pode ir não só para frente, quando estiver percorrendo, mas também você pode voltar, né? Você pode ir e você pode voltar. Uma aplicação bem prática disso, né? Onde é que a gente vê um negócio desse aqui, na prática? Numa playlist, né? Você está lá no seu Spotify, tem a tua playlist, e aí você está ouvindo a tua música. O que que acontece? Quando você dá o play na playlist, ele vai tocar a partir da primeira música, termina a primeira música, ele passa para a segunda e assim por diante. Terceira. Se você quiser voltar às músicas,
que é que vai acontecer? Você não precisa ir até o fim da lista para começar de novo na primeira música. Você pode voltar e aí ele vai indo para o nó anterior, tá? Então sempre a lista duplamente encadeada, ela vai estar associada a um problema que você pode percorrer tanto indo quanto voltando, tá? Sem precisar ir até o fim para começar de novo, tá? Playlist do Netflix também, né? Você vai botando lá, montando a tua lista de filmes para assistir, de séries. Se vocês observarem, você pode ir e pode voltar, né? Então usa essa mesma ideia aqui. Outras variações. Eu posso ter uma lista simplesmente encadeada chamada circular. Como é que é essa lista? Quando eu chego no último nó, o último, em vez de apontar para ninguém, ele vai apontar para o primeiro. Como assim? Eu agora vou ter o seguinte. Na minha lista simplesmente encadeada, o que é que vai acontecer? O último, ele agora aqui no próximo não tem mais nulo. Ele vai ter isso daqui. O último vai ter armazenado o endereço do primeiro nó. Ou seja, chegou aqui no último, ele volta para o primeiro. Eu não preciso, né, parar aqui no meu percurso. Eu posso ter um percurso circular. Tá certo? Da mesma maneira, eu posso ter uma lista duplamente encadeada circular. Aí, nesse caso, o que que acontece? O último nó aponta para o primeiro e o primeiro aponta para o último. Então, o que que acontece? Se eu percorrer a minha lista aqui do primeiro para o último, quando eu chegar no último, eu volto lá para o primeiro e vou fazendo essa lista circular. Se eu estiver percorrendo no sentido contrário, o que é que vai acontecer? Eu vou percorrendo aqui do último em direção ao primeiro, quando chegar no primeiro, eu volto para o último. Tá? Tipo de aplicação, né, onde isso se encaixa. Vou usar o mesmo exemplo do Spotify. Né? Quando você aperta lá a opção de repetição, repeat, quando a tua playlist termina, né, ele passa para o próximo, para a primeira música. Ou se você tiver aqui, né, no final da tua lista e começar a avançar as músicas, ele vai avançando, quando chega na última ele volta para o primeiro. Né? E do mesmo jeito, se você estiver ouvindo aqui a primeira música e mandar voltar, ele volta para o último. Netflix também usa esse mesmo percurso, né? Você chega no final da lista, ele reinicia. Ele mostra, né, o primeiro elemento, o primeiro filme lá, a série que você pôs na sua lista. E aí ele fica circular, tá? E aí existem outros problemas também que podem ser resolvidos, né, usando a lista circular, tá certo? Da mesma maneira, pessoal, quando você tem uma lista circular, aí você precisa incluir, né, programação. Você tem que programar o que é que vai acontecer. Então, por exemplo, aproveitando aqui a minha lista duplamente encadeada, o que é que eu precisaria fazer? Vamos lá, contar aqui de novo. Então, eu vou ter aqui uma lista que é duplamente encadeada. O que é que vai acontecer? Quando eu adicionar um novo elemento na minha lista, a gente vai ter
essas operações aqui sendo realizadas. Vamos lá. Deixa eu só botar aqui. Lembrando que a nossa lista aqui é duplamente encadeada e circular. Então vamos fazer o seguinte: o primeiro aponta para o último. E o último aponta para o primeiro. Pronto. Então a minha lista circular, ela ia ter essa estrutura aqui, ela ia ter essa configuração. Então vamos supor que eu já tivesse essa minha lista aqui na memória e quero adicionar esse novo nó. Então o que é que acontece? Criou o novo nó, o último ponto próximo aponta para o novo. Então o que é que vai acontecer? O último ponto próximo agora aponta para o novo. Pronto. Aí eu vou fazer agora o quê? O novo ponto anterior aponta para o último. Novo ponto anterior aponta para o último. Beleza. Então aqui fiz um encadeamento duplo, né? Ali, o nó foi encaixado, duplamente encadeado. Aí agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o último ponto novo. O último recebe novo. Então agora o último recebe novo. Ou seja, eu vou dizer agora que o último nó da minha lista é esse cara. Perfeito. Agora a gente precisa atualizar as informações da lista circular. Então eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer o último, que agora é esse novo nó, né? O último ponto próximo recebe o endereço do primeiro, ou seja, esse cara aqui vai apontar para cá. E tenho que atualizar também o primeiro, porque o primeiro apontava antes para esse cara aqui, ó. Então, primeiro ponto anterior aponta para o último. Então agora, esse cara aqui, o primeiro, vai apontar para esse cara aqui. E aí a minha lista duplamente encadeada, circular, né, está completa. Primeiro nó é o 7, passa para o 3, 5, 1, 9. O 9 é o último nó. E posso ir também ao contrário. Do 9 eu posso ir para o anterior, que é o 1, que eu posso ir para o anterior, que é o 5, para o 3, para o 7. O anterior do 7 é o último nó, e o próximo do último nó, que é o 9, é o 7, que é o primeiro. Então a nossa lista
circular está implementada. Então, isso daqui vai fazer com que a minha lista seja circular. Ok? E essas linhas de código que a gente adicionou aqui, elas vão precisar serem atualizadas no adicionar que recebe a posição. Cadê? No adicionar que recebe posição e também no remover, tá? Todas as versões, todas as implementações do remover. Ok? Então a gente tem aí essas variações da implementação da lista dinâmica. Posso ter simplesmente encadeada circular, duplamente encadeada circular, ok? Então isso daqui é só para fechar, né, o que eu tinha pedido para vocês estudarem, lá do capítulo 3 do livro de estruturas de dados, né? Com isso aí a gente fecha esse capítulo 3. Aqui a gente tem a lista simplesmente encadeada, lista duplamente encadeada e listas circulares, tá? Falta só uma variação, que eu vou falar agora, que é a lista ordenada, tá ok? Lembrando, pessoal, que essas implementações aqui, né, eu estou dando aqui as orientações, mas é preciso que vocês façam, como parte dos estudos de vocês, as implementações aí, tá? Vocês podem criar uma classe chamada lista dinâmica simples e uma outra chamada lista dinâmica dupla. E aí você, nessa lista dinâmica dupla, você implementa, né, o encadeamento duplo, né, para você ficar mantendo aí as classes, né, na sua máquina, no seu portfólio, tá? E aí você pode criar uma chamada lista dinâmica simples circular e lista dinâmica dupla circular, que aí já você acrescenta a circularidade, tá certo? E lembrando também que eu deixei para vocês o adicionar uma posição e remover em uma posição. Cadê? Eu deixei para vocês terminarem a implementação, tá? Essa implementação que eu mostrei era só uma orientação, tá? Lembrando que o que é que falta vocês fazerem? Tratarem o caso de inserir no início e inserir no final, que aí você vai precisar fazer a atualização, né, dessas informações aqui, primeiro e último, na minha lista, tá certo? E aí, importante testar também a classe de vocês. Não é só implementar, é implementar e testar, tá? Fazendo o que a gente está fazendo aqui, inserindo elementos em várias posições, etc e tal. Ok? Bom, então vamos lá. Então agora a gente vai fazer a última implementação aqui, que é a lista circular, lista ordenada. O que que acontece? A lista ordenada é uma variação, né, da minha lista. Eu posso ter tanto uma lista simplesmente encadeada, quanto uma lista duplamente encadeada ordenada. Então, se vocês observarem, né, eu tenho aqui todas as possibilidades. Simplesmente, duplamente, não ordenada, ordenada. E posso ter ainda esses quatro tipos aqui, eu posso ter ainda todas elas de modo circular. Ok? Bom, então o que é uma lista ordenada? A lista ordenada, pessoal, é uma lista que vai manter os elementos sempre ordenados.
Epa, fiz besteira. Só um minuto. A lista ordenada, ela vai manter os elementos sempre ordenados. Qualquer momento que você exibir a lista, a tua lista vai ter lá os elementos ordenados. Se você adicionar um novo elemento, o novo elemento vai ficar numa posição, né, onde ele vai ficar após um elemento que ele é maior e antes de um elemento que ele é menor. Então, sempre a gente vai manter a ordem dos elementos. Então, como é que vai ser isso? Né? Como é que a gente vai fazer? Vamos imaginar aqui. Vamos imaginar aqui o seguinte. Vou voltar aqui, vou deixar simplesmente encadeada. Lista original aqui. Vocês vão fazer aí em casa. Tarefa aí a implementação das outras. Então, o que que acontece? Quando a gente tem uma lista ordenada, a gente não vai ter essa variação aqui, ó. O método adicionar numa posição. Tá? Por quê? Porque eu não posso escolher a posição que eu vou colocar o elemento. Por quê? Porque o elemento vai ser colocado na posição específica de forma que a lista fique sempre ordenada. E o método adicionar, ele não vai adicionar o elemento na última posição. Ele vai adicionar o elemento na posição específica para que a minha lista continue ordenada. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou criar aqui uma classe chamada lista ordenada, onde eu vou implementar a nossa lista ordenada. E aí vou fazer o seguinte, eu vou levar esse código aqui. E a gente vai fazer a alteração em cima dele. Então, o que que vai acontecer? O método adicionar numa posição não existe. Tá? A lista ordenada não permite remover um elemento ou adicionar um elemento em qualquer posição. Ok? E o método adicionar, ele não vai ficar adicionando sempre no final. Então, o que que vai acontecer? Vamos entender aqui. Quando eu adicionar um elemento, então vou colocar aqui o número 7. Primeiro elemento que eu inseri. O que é que vai acontecer? Como a lista está vazia, o primeiro, tanto o primeiro quanto o último, né, vão ser justamente o 7. Vou deixar assim. Então, tanto o primeiro quanto o último vão ser esse nó aqui, o 7. Beleza. Aí o que é que a gente vai fazer? Quando eu for adicionar o próximo elemento, vamos supor, eu coloquei o 3. Na hora que eu colocar o 3, a minha lista ordenada, ela não vai colocar o 3 aqui depois do 7, no final. O que é que ela vai fazer?
a lista vai buscar, vai procurar o elemento, né, a posição que o elemento vai ficar. Então, ela vai verificar o seguinte: o 3 é menor do que o 7. Então, o 3 vai ficar aqui. Então, nesse momento, a minha lista está ordenada, né? Tem primeiro 3 e tem depois o 7. Aí agora, vamos supor que eu vou adicionar um novo elemento, o 5. O que é que vai acontecer? Vai criar um novo nó. Esse novo nó vai entrar onde? Ele não vai ficar na última posição. Esse novo nó vai ficar na posição específica, de forma que a lista mantenha-se ordenada. Então, ele vai verificar aqui. Eu vou verificar esse nó que eu acabei de adicionar. 5 é menor do que 3? Não. Então, eu vou verificar o próximo elemento. 5 é menor do que 7? É. Então, eu vou colocar o 5 aqui, antes do 7. Então, vou fazer o 3 apontar para o 5 e o 5 apontar para o 7. Então, aqui, eu vou colocar o 5 aqui. Pronto. E aí, agora, continua aqui o 7 continua sendo o último elemento. Bom, próximo elemento. Vamos adicionar o número 1. Vamos adicionar o número 1. Então, o que é que vai acontecer? O número 1 vai ficar onde? Ele vai verificar. O 1 é menor do que 3? É. Então, o 1 vai ficar antes do 3. Então, 1 vai apontar para o 3. E agora, o 1 é o primeiro elemento da minha lista. Observem aí, pessoal, o seguinte, que a minha lista, ela sempre está ordenada. Em qualquer momento que eu olhar para ela, ela já está ordenada. Ela já está em ordem. Então, eu adicionei 7, 3, 5, 1. E eu olhando para a minha lista está 1, 3, 5, 7. Então, ela já está ordenada. Se a gente adicionar outro elemento, o 6, onde é que o 6 vai entrar? Então, ele vai fazer o quê? O método adicionar. A verificar se o 6 é menor do que 1. Não, não é menor do que 1. O 6 é menor do que 3? Não, não é menor do que 3. O 6 é menor do que 5? Não, não é menor do que 5. Ele é menor do que 7? É. Então, eu vou colocar o 6 aqui. O 6 vai ficar aqui. Aí o 5 vai apontar para o 6. E o 6 vai apontar para o 7.
Então, o que que aconteceu? Minha lista, mais uma vez, continua ordenada. 1, 3, 5, 6, 7. Tá? Botar mais um 9. O que é que vai acontecer? Nesse caso, né, o 9, 9, ele é menor do que 1? Não. Então eu vou verificar, 9 é menor do que 3? Não. Menor do que 5? Não. Menor do que 6? Não. Menor do que 7? Não. Então ele vai ser o último elemento. Então, nesse caso, a gente poderia já ter ganho tempo da seguinte maneira. Eu poderia verificar, o 9 é menor do que 1? Não. O 9 é maior do que 7? É. Por que maior do que 7? Porque 7 é o último. Então, se ele for maior do que o último, ele vai ficar no último, né? Na última posição. Então, a gente poderia já fazer isso daqui. Caso ele não fosse maior do que 7, aí eu ia buscar o local aqui intermediário onde eu ia encaixar. Tá? Então, a gente já descobrimos aí um padrão aí na nossa lista ordenada. Primeiro, verifico se o novo nó é menor do que o primeiro. Depois, verifico, caso ele não seja, verifico se ele é maior do que o último. E caso ele não seja, aí sim eu vou encaixar ele aqui numa determinada posição. Então, como o 9 é maior, o que que vai acontecer? O 9 é maior do que o último. Então, o 7 vai apontar para o 9. O 9 agora passa a ser o último. E aqui o último aponta para o 9. Pronto. E aí a nossa lista está atualizada. Continua sendo uma lista ordenada, né? A qualquer momento que eu olho para ela, ela está ordenada. Aí alguém deve estar pensando agora, professor, eu posso adicionar o elemento no final e reordenar a minha lista? Não, não pode, tá? Por quê? No final, é isso que você está fazendo, na verdade, né? Você vai colocar o elemento na lista e vai reordenar. Só que o que vai acontecer? A lista, como a lista ela já vai nascer ordenada, não existe essa, esse negócio de reordenar, né? O que vai acontecer é que você, quando for colocar o elemento na lista lá no final e for reordenar, na verdade, você vai pegar aquele último elemento e vai colocar ele na posição específica para a lista ficar ordenada, né? Então não é uma reordenação, né, propriamente dita, de você pegar vários elementos desordenados e ordenar. Então, na verdade, o que você vai estar fazendo é colocando o último elemento na posição que ele tem que ficar, ok? Então vamos lá. Vamos implementar aqui a nossa lista ordenada, o método adicionar. Quando eu adiciono o elemento, eu vou criar um novo nó. Se a minha lista estiver vazia, ele é o primeiro, beleza, né? É o primeiro elemento e é o último elemento. Então isso daqui se mantém. Agora, se a lista não estiver vazia, o que é que eu vou fazer? Aí eu vou verificar se o elemento que eu estou adicionando, ele é
menor do que o primeiro elemento da minha lista. Ou seja, vou fazer o seguinte. Se o novo ponto dado é menor do que o primeiro ponto dado, significa o quê? Significa que eu vou colocar esse cara lá na primeira posição da minha lista. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um novo nó, vou fazer ele apontar para o primeiro, novo nó aponta para o primeiro, e o primeiro agora é o novo nó. Então, vai ficar assim. O primeiro vai apontar para o novo aponta para o primeiro, e agora o primeiro vai receber o endereço desse cara aqui, do novo. Então, coloquei ele na primeira posição. Beleza. Agora, se ele não for menor do que o primeiro, aí vamos ver se ele é maior ou igual ao último, né? Porque se ele for maior ou igual ao último, então ele vai ficar lá no final. Então, a gente vai verificar se o novo elemento que eu estou adicionando, se ele é maior ou igual ao primeiro. Opa, maior ou igual ao último. Se for, vou fazer o quê? Vou colocar ele lá na última posição. Então, último ponto próximo recebe o endereço do novo nó, e depois eu atualizo o último com o endereço do novo. Beleza. Então aqui eu tenho adicionando o cara na última posição. Se ele não ficar na primeira ou não ficar na última, então ele vai ficar em uma dessas posições intermediárias aqui. Ok? Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer uma pesquisa, né? Vou ter que fazer uma consulta, um percurso para localizar a posição. Então, aqui, posição intermediária. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um novo nó, vamos supor que eu queira colocar aqui o novo nó, o 8. Como é que ficaria? Se eu quisesse colocar o 8, eu vou ter que percorrer, vou ter que fazer aqui uma iteração, né? Vou ter que usar um iterador para percorrer os elementos. Vou usar aquela variável auxiliar e vou verificar se o novo nó é maior, é menor do que esse daqui, ou do que esse, vou verificar de um por um, né? 8 é menor do que 3? Não. 8 é menor do que 5? Não. É menor do que 6? Não. Menor do que 7? Não. Menor do que 8? Do que 9? É. Então vou parar aqui e colocar o 8 aqui antes do 9, né? Então a gente vai fazer aqui um esquema parecido
com o remover, né? Onde a gente sai buscando aí, onde a gente vai percorrendo e vai buscando aí o elemento que a gente quer. Então, vamos percorrer aqui. Então, enquanto o novo ponto dado for maior do que o auxiliar ponto dado, quanto ele for maior, eu vou avançando o auxiliar. Quanto o novo for maior, né? Ele é maior do que 1, maior do que 3, maior do que 5, do que 6, do que 7, maior do que 9, não. Então, vou parar aqui, né? Então, esse iterador, essa iteração aqui vai me deixar lá na cara, né? Para eu inserir o elemento da minha lista, tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora mexer nos ponteiros para fazer o 7 apontar para o 8 e fazer o 8 apontar para o 9. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Vou só jogar aqui o 6 para cima. Pronto. Só para melhorar aqui a visibilidade. Então, 6 aponta para o 7. 5 aponta para o 6. E o 8 vai ficar aqui. E lembrando que a gente, nesse momento, tem o auxiliar, né, que ajudou a gente a encontrar a posição que eu quero. Então, nesse momento aqui, o auxiliar vai estar apontando para o 9. Pronto. Então, a gente tem isso daqui. Agora é só encaixar o 8 entre o 7 e o 9. O que que a gente vai fazer? Vai fazer o 7 apontar para o 8 e vai fazer o 8 apontar para o 9. Aí agora temos um problema. Qual é o endereço do 7? Como é que eu vou fazer o 7 apontar para o 8? Como é que eu vou referenciar o 7? Para poder atualizar aqui o atributo próximo. Sugestões. Como é que eu vou fazer para atualizar o 7? Dizer que o 7, ponto próximo, né? Ele aponta para o 8. Porque o 8 apontar para o 9 está fácil. É só jogar o auxiliar aqui no novo ponto próximo. Agora, como é que eu vou colocar o endereço do novo, que é o 8, aqui no 7? Se eu estivesse apontando para o 7, eu conseguiria fazer o 7 apontar para o 8 e o 8 apontar para o 9. Só que o auxiliar, ele chegou agora até o 9. Ele passou uma posição aí de onde eu queria. Vai Tem a possibilidade de percorrendo o usar a lista aro. do plugin de cadeado também.
Beleza, exatamente. É uma possibilidade que vai ajudar demais, né? Porque se eu tiver uma duplamente encadeada, facilita a minha vida. Então, aí uma grande vantagem da lista duplamente encadeada para quem programa, apesar de ter que ter mais código, é que você não precisa se preocupar com isso. Você já está lá o endereço que você quer. É uma boa solução. Aí aqui é a solução do João. Eu vou percorrendo o while até o auxiliar ponto próximo ponto dado ser menor. Também é outra solução. Como assim? Que aí você mantém a referência do set. Excelente. É uma outra sugestão que também funciona. Em vez de ficar procurando aqui, em vez de comparar o novo com o nó auxiliar, eu já vou comparar com o cara lá da frente, né? Com o cara lá da frente, com o auxiliar ponto próximo ponto dado. Porque aí eu não vou passar, né, do ponto. Então, quando eu estiver apontando para cá, no caso aqui, quando eu estivesse apontando para o 7, o que é que ia acontecer? Ele ia perguntar se o 8 é maior do que quem? Do que o auxiliar ponto próximo ponto dado. Se ele era maior do que o 9. Então, já estou nesse nó auxiliar, mas já estou olhando para o nó lá da frente, né? Porque aí, se essa condição aqui for falsa, ele sai, só que ele vai ficar apontando para esse carinha aqui, ó, para o 7. Ele não vai dar um passo a mais. Também é outra sugestão que funciona. Então, a gente tem aqui, né, duas soluções para o mesmo problema. A solução do dial usa a lista duplamente encadeada. Perfeito, né? Você vai usar a referência anterior, né, do nó anterior, para fazer isso que a gente quer. E a solução do João olha para o próximo ponto dado. Porque aí você já fica olhando um nó na frente para ver se vai ter que parar agora ou não. Então, perfeito. Parabéns aí para os dois. É exatamente isso aí que precisa ser feito, tá? Como eu, cadê? Como eu dei um rollback aqui, né? Voltei, eu desfiz aqui, a minha lista está simplesmente encadeada. Eu vou fazer essa implementação aqui do auxiliar ponto próximo ponto dado, que é a sugestão aí do João, tá? Mas aí vocês, quando estiverem implementando a lista de vocês, fiquem à vontade para implementar como quiser, tá? Inclusive, eu sugiro até deixar uma duplamente encadeada pronta aí, né? No ponto, porque aí você já facilita a vida, né? Já facilita a vida. Mas aí, como eu estou com uma simplesmente, eu vou usar essa solução aqui. Então, recapitulando, eu vou fazer o seguinte, ó. O auxiliar vai começar apontando para o primeiro. O que é que vai acontecer, ó? Ele vai começar apontando para o primeiro. Aí eu vou verificar o dado do novo, ele é maior do que o auxiliar ponto próximo ponto dado. Então o auxiliar está apontando para cá, eu vou verificar. O 8, ele é maior do que o 3. Já ficar olhando um para frente, tá? Ele é maior do que o 3? É. Então, se ele é maior do que o 3, ele vai avançar, passa para o 3 e vai fazer de novo o mesmo teste. O 8, ele é maior do que o 5, então ele vai ficar olhando sempre para a frente do auxiliar. É maior do que o 5. Para cá. O 8 é maior do que o 7? É. Opa.
O 8 é maior do que o 7? É. Aponta para cá. O 8 é maior do que o 9? Não. Então ele vai parar aqui. Aí quando ele sair do while, ele vai fazer o quê? Vai fazer o auxiliar ponto próximo, receber o endereço do novo nó, ou seja, o 7 vai apontar para o 8 e o novo ponto próximo, esse cara aqui, vai apontar para esse cara aqui, que é o auxiliar ponto próximo. Pronto. Aí agora foi encaixado lá o nó, né, na posição que deve ser. E aí eu vou ter isso daqui. Perfeito. E aí a lista vai continuar ordenada. Vamos só testar aqui. Aí a gente vai precisar agora tomar o seguinte cuidado. Eu vou rodar, eu quero que dê o erro mesmo. Aí quando der o erro, a gente vê. Rodar aqui. Só para finalizar. Ah, espera aí que eu tenho que trocar aqui, né? Eu agora tenho uma lista ordenada. Está usando uma lista ordenada. Agora sim. Aí, obviamente, que eu não tenho mais o adicionar na posição. Só até aqui. À medida que a gente for adicionando, eu vou exibir só para a gente ver. Pronto. Então a gente vai adicionando e vai exibindo. Opa. Tá maior ou igual. Ah, tá. Coloquei ao contrário. Isso. O novo é o 5, ponto próximo. Novo vai apontar, vai receber o auxiliar ponto próximo. Esse cara aponta para cá. E depois o auxiliar ponto próximo aponta para o novo. Estava só invertido aqui. Então vamos rodar. Pronto. Então, colocou o 7, colocou o 3, colocou o 5, colocou o 1, colocou o 6, colocou o 9.
Então a gente está vendo aí que ele está sempre inserindo e vai colocando ele ordenadamente, né? Ele faz a ele posiciona já no local correto. Aí vamos colocar o último, que era o 8. Pronto. E aí ele colocou o 8 aqui antes do 9. Tá? Então aqui agora a gente tem, né, uma versão da lista onde os elementos são adicionados sempre de maneira ordenada. Tá? Então a qualquer momento que eu inserir o elemento vai estar sempre na posição ordenada. Eu não preciso, né, ficar adicionando todo mundo e quando precisar fazer a ordenação, não. Eu já coloco e já sei que esse elemento vai estar na posição ordenada. Ok? Bom, aqui para finalizar, não, remover a gente já tem, remove lá do final, remover de uma posição, tudo bem. Pesquisar, então é só o adicionar que a gente precisaria fazer essa alteração. Ok? Essa lista ordenada vocês vão usar para resolver o problema número 2 lá da lista do URI, né? Da lista de supermercado. Aí vocês vão usar essa classe aí de vocês da lista ordenada. Então implementem, apliquem e aí tragam as dúvidas aí na próxima aula. Beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana e até quarta-feira. Tchau, tchau.